Oi pessoal, vamos falar de outras coisas agora? Vamos continuar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Foi estabelecido lá em 1948 pela ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, né? Na época, quando fizeram esse documento, 58 países membros, estados membros, participaram para compor esse documento, né? Extremamente importante. E dentro desses estados estava o Brasil. O Brasil também participou, tá? Então a gente tem que saber que esse documento é um documento que foi escrito com a intenção de acabar com algumas ideologias que haviam ocorrido antes, lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Então foi marcado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial e com a intenção de construir um mundo sob novas ideologias. Os governantes das diversas nações propuseram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Isso daí é a atividade aí da apostila, essa atividade que vocês têm que fazer agora. Eu quis só explicar mais ou menos como que é esse documento, para que ele foi feito e por que vocês estão lendo ele e por que também vocês vão fazer uma atividade sobre ele. Porque é baseado nesse documento que a gente vai entender as questões do iluminismo. Na verdade, o iluminismo influenciou na produção desse documento, certo? Então é por isso que nós estamos falando sobre ele. A finalidade do documento, além de marcar um novo caminho em oposição ao conflito, que foi a Segunda Guerra Mundial, coisa que vocês vão aprender o ano que vem, então, qual que era a intenção? Foi de promover a organização de princípios uniformes sobre a paz e a democracia, para que não ocorresse guerra motivados pelas mesmas coisas que motivaram a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ele também tinha como objetivo o fortalecimento dos direitos humanos. A gente hoje ouve falar tanto em direitos humanos, né? Nasce daí essas ideias, né? Aí na apostila tem um pequeno texto que traz algumas coisas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, esses trechos que foi trazido foi alguma coisa só que tiraram, porque tem muito mais artigos sobre a declaração. Então, a gente vai ler esse texto e aí nós vamos fazer a atividade, que é essa atividade que vocês têm que fazer da página 3 e 4 aí da apostila 2, certo? Então, a gente vai fazer essa atividade para que a gente possa entender depois o resto sobre essa questão do iluminismo. Na verdade, já até falei para vocês no vídeo anterior, né? Então, vamos lá. A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover. Então, se esforce através do ensino e da educação. Esse é o que ele pede. Por promover o respeito a esses direitos direitos de liberdade e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional. Por assegurar o reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados membros, como por todas as nações, né? Ou quanto entre os povos dos territórios sob sua
jurisdição. Então, os territórios que tiverem a jurisdição da Declaração dos Direitos Humanos têm que fazer uso desse documento, certo? Então, a gente tem que ter em mente do que é esse documento. Eu coloquei apenas 2 artigos, eu vou falar de 2 artigos, dentre todos esses que estão aí, tá? Vou falar só de 2, os demais vocês vão ter que ler para responder, tá? O artigo 1, e um dos mais importantes, ele fala: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotadas de razão, palavra-chave do iluminismo, e consciência, e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, esse é o artigo 1, tá? Então, que todo mundo nasce igual e que a gente tem que agir de forma de fraternidade, solidariedade, um dando apoio para o outro, certo? Na hora do perigo, principalmente. Como estamos agora na pandemia, estamos longe, mas um apoiando o outro, ajudando de alguma forma. Aí tem nessa aí, o artigo 3. Toda a pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Apenas esses 2 artigos. Vamos lá. Na questão número 1, ela pergunta: de acordo com o preâmbulo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de que maneira seus ideais devem ser transmitidos a todos os povos? De que forma? Falei claro e bom som. Através, gente, do ensino e da educação. Ela fala que é dessa forma que tem que ser propagada a Declaração dos Direitos Humanos. Resposta 1, quitada. Certo? Então, vocês têm que colocar isso, que serão transmitidos através da educação e do ensino. Só a educação e o ensino pode te levar a qualquer lugar. Então, a importância de estudar tá aí. E é através desse meio que a gente vai levar adiante o que a Declaração dos Direitos Universais, Declaração dos Direitos Universais Humanos declara, né? A questão número 2 é uma coisa sua, que você tem que ler e entender. Explique com suas palavras sobre o que trata cada artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então você vai lá ver o artigo 1 e 3. Ambos estão falando sobre liberdade. Então você tem que dizer, o artigo 1 e 3 fala sobre a liberdade. O artigo 5 fala sobre alguma coisa. Então você tem que ler e entender as nuances desses artigos. Tá fácil. Para responder a questão 3, é só lembrar como era o antigo regime e a Idade Média. Tá no vídeo anterior. E como era uma sociedade estamental. Falei para vocês sobre sociedade estamental. Nasce pobre, morre pobre. Nasce nobre, continua nobre. Vocês têm isso daí tranquilo para responder, tá? Falei. Vê no outro vídeo para vocês verem. Para responder a questão 4, é só pensar a forma como era o governo absolutista, como ele governava e como os direitos humanos determinam. Tem um artigo lá nos direitos humanos, lá que eu coloquei para vocês, lá que tem na apostila, que está falando como que deve ser um governo, né? Como que é um governo absolutista? Um governo que tem um poder absoluto na mão. Como deve ser um governo de fato? Não pode ser assim. Tem que ser democrático, tem que ter a divisão das diretrizes, cada um fazendo o que tem que ser feito, certo? Então a gente termina aqui esse vídeo, rapidinho, vocês respondem essa apostila e me mandam a foto. Tranquilo, gente, sem terror, certo? Aí a gente se vê no próximo vídeo, no qual nós vamos falar sobre os filósofos iluministas.
E aí, praticamente, vamos concluir esse capítulo, certo? Espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado, espero que possa ajudá-los. Beijos, amores. A gente se vê na próxima.